Oi, alunos, tudo bem? Agora nós entramos nas ligações químicas, vamos ver como que funciona, tá? As ligações químicas, elas acontecem por mecanismos diferentes, tá bom? Vai depender do átomo que está envolvido ali para fazer aquela ligação, tá? E é através das ligações químicas que se forma tudo que existe aí no mundo. A ligação química, ela ocorre entre os elétrons, tá? E é os elétrons da camada mais externa da eletrosfera, que nós chamamos de camada de valência, como a gente viu na aula de distribuição eletrônica, tá bom? Os átomos vão se combinar entre si, entre eles mesmos, né? Ou átomos de outros elementos, e eles estão buscando o quê? Como vocês já aprenderam, estão buscando a estabilidade, tá bom? Na última camada de valência, que é a regra do octeto, que a gente aprendeu na aula passada, para ele poder ter 8 elétrons na camada de valência, tá bom? São 3 tipos de ligações químicas que a gente tem. Ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica. Como que é a ligação iônica? Na ligação iônica, acontece um átomo perde elétron, doa elétron e o outro ganha elétron, tá? Quem participa desse tipo de ligação é o hidrogênio, o metal e os metais e os ametais, tá? Como a gente viu também em algumas aulas anteriores, os metais, eles perdem elétron, formando cátions, né? Então, os metais, eles vão perder, ou seja, os metais, eles vão doar elétrons e os ametais, eles vão ganhar esses elétrons e formar íons, né? E o hidrogênio também, o hidrogênio ele ganha elétron, tá? O hidrogênio ele não doa, o hidrogênio ele é diferente, mas daqui a pouco a gente vai comentar sobre o hidrogênio de novo, tá bom? Então, como que vai ocorrer a ligação iônica? Ela vai ocorrer assim, ó, entre átomos de um metal e átomos de ametal, ou entre átomos de metal e o hidrogênio. Então, é metal com ametal ou metal com hidrogênio, tá? Aí eles que fazem ligação iônica. O metal faz ligação iônica com a metal, o metal faz ligação iônica com o hidrogênio. Olha aqui um exemplo de metal e ametal fazendo ligação iônica. Aqui nós temos o sódio, que no caso é o metal, né? Você pode olhar na tabela periódica que você vai ver que o sódio é um metal. E aqui está a distribuição eletrônica dele, tá bom? E aí, quando você vê aqui, ó, na camada de valência do sódio, que é essa última aqui, quantos elétrons tem? Uma só. Na camada anterior tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então é mais fácil para ele perder esse elétron, né? Se ele doar esse elétron aqui, a camada de valência dele passa a ser esta, e aqui tem 8, então ele fica estável, certo? Ele pega a estabilidade dele, então ele vai doar esse elétron para o cloro, porque observe o cloro, na camada de valência dele ele tem 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se ele ganha esse elétron do sódio, pronto, ele fica com 8, o sódio fica com 8, pronto, aí fez a ligação química, tá? É assim que acontece. Então, o sódio doou, né, que ele é um cátion, e o cloro recebeu, que é um ânion, tá? E aí formou o cloreto de sódio, NaCl, que é o que a gente conhece como sal de cozinha, tá bom? Então, sódio metal e o cloro está no grupo dos halogênios, né? E os halogênios são ametais. E aí formou-se a ligação iônica aqui, tá bom? Um átomo doou, o outro recebeu, os dois ficaram com 8 elétrons na camada de valência, tá? A ligação covalente. O que é a ligação covalente? Na ligação covalente, não se doa e nem recebe elétrons. Acontece o compartilhamento de elétrons, tá? Então, os átomos eles vão compartilhar elétron. Quem faz essa ligação iônica é o hidrogênio e os ametais. Então, a gente viu que o hidrogênio ele faz ligação iônica, mas ele também faz ligação covalente. E vocês já vão ver como. Tá? Então, como que vai ocorrer a ligação covalente? Ela ocorre entre átomos de hidrogênio, então hidrogênio e hidrogênio, formando o gás hidrogênio, que é o H2, entre os átomos de ametal e o hidrogênio, e entre átomos de ametal, então ametal com ametal,
Ametal com hidrogênio, hidrogênio com hidrogênio. Faz essa ligação covalente, que é o compartilhamento de elétrons, tá bom? Olha aqui, ó, eu peguei dos 3 exemplos para vocês verem. Entre os átomos de hidrogênio, ó, viu? O hidrogênio tem um elétron, o outro hidrogênio tem esse um elétron. Aí esse hidrogênio aqui não pode dar esse elétron para o outro hidrogênio, senão ele vai ficar sem nenhum. Então eles vão compartilhar, né? Então eles vão fazer o compartilhamento. Então esse hidrogênio vai ficar com 2 elétrons e esse hidrogênio também vai ficar com 2 elétrons. Daqui a pouco a gente vai falar do hidrogênio. O hidrogênio ele é diferente, né? Quando a gente falou da tabela periódica, eu também expliquei para vocês que ele não se assemelha com nenhum outro tipo de elemento na tabela periódica, ele é diferenciado. Ele só está lá na família 1A, no grupo 1, porque a distribuição eletrônica dele é um elétron na camada de valência. E ele, para ter estabilidade, ele precisa de 2 elétrons, né? Ele não se aplica a regra do octeto, então ele precisa de 2 elétrons. Então, quando ele está na ligação iônica, ele recebe o elétron de um átomo que está querendo doar. Aí ele fica com 2 elétrons. Na ligação covalente, ele compartilha elétrons para ficar com 2 elétrons na camada de valência, tá? Aí aqui, ó, hidrogênio e ametal. O oxigênio é o ametal, né? E o hidrogênio. Aí o oxigênio, se você ver, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Então ele vai se juntar com 2 hidrogênios. Ele compartilha o elétron desse hidrogênio aqui e ele compartilha um elétron desse hidrogênio aqui, né? Então 6, 7, 8. Aí o oxigênio ficou estável. Ficou com a estabilidade, 8 elétrons na camada de valência. E o hidrogênio também, como ele está compartilhando aqui com esse do oxigênio, ele ficou com 2. Esse aqui é a mesma coisa, tá? Olha só, um átomo de oxigênio, 2 átomos de hidrogênio. Essa molécula aqui é a molécula da água. Então, você já sabe que a água faz ligação covalente, H2O, tá? H2O. E aqui é metal com ametal, ó. 2 átomos de oxigênio se unindo, estão compartilhando os elétrons, tá? Aqui ele tem 6, ele compartilha aqui com mais 2, fica com 8. Aqui o nitrogênio, 2 átomos de nitrogênio, fazendo ligação covalente, compartilhando aqui 3 parezinhos de elétrons, tá? Porque o nitrogênio tem 5 elétrons na camada de valência, então ele precisa fazer um compartilhamento aqui triplo, tá bom? Para obter os 8. Tá? Então, ametal com ametal, hidrogênio com ametal e hidrogênio com hidrogênio, tá? Essa é a ligação covalente. Aí, a ligação covalente, ela tem 3 tipos. Ela tem a ligação simples, que faz uma duplinha, compartilhamento aí. Aí, ele tem a ligação dupla, que ele faz 2 compartilhamentos. E ele tem a ligação tripla, onde ele faz 3 compartilhamentos, tá? Ligação simples, dupla e ligação tripla. Aí o hidrogênio, como que eu falei para vocês, a estabilidade do átomo de hidrogênio, ela acontece quando ele recebe um elétron na camada de valência, né? Então, por isso que ele faz ou a ligação iônica ou a ligação covalente, conforme eu já expliquei para vocês. Na ligação iônica, ele interage exclusivamente com os metais. Por quê? Porque o metal não é aquele que doa, né? Então, ele vai doar para o hidrogênio, tá? E na ligação covalente, ele interage com os ametais e com ele mesmo, igual a gente viu ali na anterior, fazendo a ligação simples, covalente simples, que faz o compartilhamento, um parzinho de elétrons, tá bom? Aí nós temos, por último, as ligações metálicas. A ligação metálica, ela acontece apenas entre metais, então é metal com metal, tá bom? Quando existe mais de um metal, a gente chama de liga metálica. Então, por exemplo, o aço é uma liga metálica, que é composta por ferro e carbono, ambos metais. Aço inox é uma liga metálica, que é composto por ferro, carbono, cromo e níquel, tudo metal. Bronze é uma liga metálica composta por cobre e estanho. O ouro também é uma liga metálica, porque ele é 75% ouro, 13% prata e 12% cobre. E o latão também é uma liga metálica, que é cobre e zinco.
Aí, o que acontece aqui na ligação metálica? Como eu já expliquei para vocês, os metais perdem elétrons e formam cátions, tá? Geralmente, os metais eles têm 3, 2 ou 1 elétron na camada de valência. Depende da distribuição eletrônica de cada metal. Então, é mais fácil para ele perder esses elétrons, certo? Ele vai perder para ficar com 8 na camada anterior. Então, imagina, vários metais juntos, todos esses metais vão começar a soltar os elétrons formando o cátion, tá? Então, fica ali os cátions num aglomerado, vários cátions ali, e os elétrons livremente soltos por ali, né? Aí tem o que a gente chama de mar de elétrons, nuvem de elétrons aqui. Vários cátions aglomerados com vários elétrons livres por ali. Aí o que acontece? Vai gerar um tipo de amarração entre eles. E aí acontece o que a gente chama de ligação metálica. Tá bom? É isso aqui como vocês podem ver na imagem. Vários cátions e vários elétrons que eles soltaram para se formar cátions livres. E aí acontece uma amarração entre eles e formam as ligas metálicas. Então lembrando que é só metal com metal. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida vocês podem falar comigo. Tá bom? Então é isso. Até a próxima. Fiquem com Deus. Um beijo.